Grupencast Papo de Músicos é uma das ações dos projetos de extensão Educação, Música e Educação Musical e Folclore e Ações de Leitura na Escola da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Tem a coordenação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel e as bolsistas Amanda Paola Klafik e Jennifer Zucco da Silva, alunas do curso de graduação em Música, licenciatura da UERGS. Objetiva oportunizar a apreciação musical de diferentes estilos musicais a partir da vivência de artistas da comunidade que, além de sua experiência pessoal, apresentarão uma música de acordo com o estilo musical abordado. Estamos iniciando o terceiro episódio do Grupencast Papo de Músicos, dos grupos de pesquisa e extensão, educação musical, diferentes tempos e espaços, Grupen, e arte, criação, interdisciplinaridade e educação, ArtSeed, ambos registrados no CNPq, com a chancela da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Traz hoje Breno Branches. Nesta conversa muito rica e interessante, conheceremos a trajetória do artista e poderemos apreciar uma música de sua composição. Oi Breno, tudo bem com você? É um prazer te receber aqui no podcast Papo de Músicos. E para começar essa nossa conversa, nós gostaríamos que você se apresentasse falando um pouco sobre a sua cidade natal e onde mora atualmente, como se interessou pela música e há quanto tempo trabalha com música. Se quiser falar a idade também, fica à vontade. Eu sou Breno Branches, né? Eu sou de Belém do Pará e do norte do Brasil. Apesar de não morar mais em Belém, né? Já tem um tempinho, eu moro em Santa Catarina atualmente. E é isso, tô fazendo música há muito tempo, desde os meus 14 anos de idade, eu acho, ou 15 anos. Faz um tempinho já, cara. 2008, mais ou menos, né? Eu tô agora com 31 anos, eu acho que é isso. Eu acho que é por aí. E é isso aí, trabalhando com música desde então. Poxa, que legal, né? E quais instrumentos você toca? Quais estilos tu gosta de tocar? Tu teria alguma composição de autoria própria, divulgado ou não? Eu troco vários instrumentos, todos de forma autodidata. Eu nunca fiz aula de música, né? Inclusive é uma grande insegurança minha, né? Eu não sou uma pessoa que entende teoria musical, eu não sou uma pessoa que sabe dialogar a linguagem de música, né? Eu só sei fazer, só sei sentir música, enfim, assim tem sido. Mas pra responder a pergunta objetivamente, assim, né? Pô, eu toco guitarra, toco violão, toco baixo, toco bateria, arrisco fazer alguma coisa na percussão, né, desde um shake até um pouco de pandeiro, um pouco de triângulo, um pouco de tudo, né? Tudo que eu sei tocar, eu aprendi a tocar pra poder gravar as minhas músicas, né? Então, tipo, tem muito essa parada de gravar minhas próprias músicas e na hora que eu tô gravando as coisas, eu preciso, às vezes, fazer um instrumento que, tipo, tá na minha cabeça, de certa forma, e eu não sei fazer, então eu me vejo tendo que aprender a fazer aquilo pra conseguir reproduzir, sabe, o que tá na minha visão, assim, mais ou menos, né? E sim, eu tenho composições próprias, muitas, inclusive. No Spotify devem ser umas 20 ou 30, bastante músicas também. Mas, cara, o que eu devo ter escrito de músicas na minha vida provavelmente foram mais do que 500 músicas até agora. Eu tenho uma média de 100 a 200 músicas por ano escritas, assim, dentre as quais eu faço uma filtragem sempre pra escolher aquelas, sei lá, 10, 15 músicas que talvez virem um álbum, talvez virem os lançamentos daquele ano, esse tipo de coisa, sabe? Tem música divulgada, sim, algumas no Spotify, e composições que eu nunca divulguei, várias que estão na gaveta, que estão nos projetos por aqui e no meu HD, enfim. Que legal, Breno, multi-instrumentista então. E que legal saber que tu aprende os instrumentos de forma autodidata, porque por mais que não tenha um conhecimento tão aprofundado na teoria musical, o fato de tu saber expressar o que tu quer, o sentimento que tu quer na música com aquele instrumento é muito incrível. Isso é muito admirável mesmo. E muito legal também que tem várias composições divulgadas e também não divulgadas. Isso revela uma grande criatividade musical. E Breno, pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória musical? Comecei na música em 2008, né? Com 14 anos mais ou menos ali. Eu comecei na escola, como muitas das pessoas, assim, né? Por causa do videogame, assim, né? Eu era um cara que jogava muito Guitar Hero, jogava muito Tony Hawk. Não sei
não sei se vocês conhecem, Guitar Hero é um jogo de videogame onde você meio que é um guitarrista e você tem que acertar, né, as notas e tal. E o repertório desse jogo, você vai fazendo shows dentro do jogo e você vai crescendo, sua banda vai crescendo. E o repertório dentro do jogo são músicas de rock clássicas e outras não tão clássicas assim, mas que tipo... eram músicas incríveis, cara, que me ajudaram muito a compreender meu caráter, assim, não compreender caráter, mas tipo, a me, sabe, me incentivaram a consumir músicas que não fosse só o que tava na rádio, né? Eu acho que antes do Guitar Hero, eu só escutava o que tava na rádio, eu só escutava, sei lá, o que as rádios do Brasil mandassem eu ouvir, o que a TV do Brasil mandasse eu ouvir. Depois de ter jogado esse jogo de videogame, eu comecei a criar esse hábito de pesquisar por música, de ir atrás de músicas diferentes, de, sabe, descobrir música de uma outra forma, assim, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Tony Hawk. O Tony Hawk é um jogo de skate, eu acho que muita gente já conhece, e uma grandíssima influência na minha vida, porque não só pelo skate, que eu também andei de skate, né, por sei lá, muitos anos da minha adolescência, assim, mas por causa da playlist do jogo, né? A pegada de música era muito forte daquele jogo e eram muitas músicas que eram totalmente desconhecidas no Brasil, assim, né? Na época, claro. E isso me fez também começar a, sabe, pesquisar muita música, a gostar muito daquelas músicas, assim. Foi como eu tive contato com muitas das bandas que são até hoje minhas bandas favoritas, sabe? E foi uma grande iniciação musical, assim, pra mim, né? O Guitar Hero. E aí, cara, eu acho que foi uma questão de tempo, assim, né? Eventualmente, eu montei uma banda com o pessoal da escola e a gente começou a fazer música juntos, né? Os meninos que eu montei a banda, assim, eles também gostavam, sabe, de Charlie Brown, gostavam muito de Raimundos, esse tipo de coisa e tal. E eu acabei mostrando as músicas, né, e o universo do Guitar Hero pra eles também, e eles também ficaram alucinados, assim, com isso. E... era o guitarrista, né, que estudava junto comigo e tal, e ele tinha um irmão que tocava bateria, e tinha um amigo que morava perto deles também, que tocava baixo e tal, e acabou que a gente botou uma banda, e a gente começou a tocar juntos, assim, né. Era uma banda que tocava muito punk, que tocava muito punk rock, hardcore, esse tipo de coisa. Foi a minha primeira banda, a gente fez alguns shows, assim, horríveis, mas que foram muito legais, assim, tipo, pela iniciação da coisa, né, começar nesse negócio de música, tinha toda aquela empolgação, e a gente sentia que tava numa parada toda e tal. A gente chegou a gravar algumas músicas, alguns materiais. Eu lembro que eu vendi o meu videogame, inclusive, pra conseguir pagar as gravações na época. Tipo, tanto que eu queria que aquele negócio desse certo e tal. Tanto que eu queria que, sabe, que a música desse certo. Eu acho que eu sempre quis, assim, né? Tipo, desde que eu compreendi que eu ia fazer música, eu comecei a dar esses passos, assim, essas loucuras pra fazer a música dar certo, né? E, enfim... os anos se passaram daquilo ali, assim, e acabou que eu saí da banda, né, por vários outros motivos e tal. E foi o período que eu comecei a aprender a gravar minhas músicas sozinho, né. Naquela época era muito difícil de conseguir informação e o principal, dinheiro para comprar equipamento, né. Então eu aprendi muita coisa na teoria, eu li livros sobre produção musical, eu via o pouco conteúdo que existia na internet sobre produção musical também, pra aprender um pouquinho sobre aquela coisa toda, né? E eu fui pegando algumas noções e tal. Eu lembro que comecei a gravar algumas demos minhas, né? Gravando minhas músicas. E infelizmente não tenho nada pra mostrar aqui disso, porque é um material que simplesmente se perdeu. Talvez um dia, se eu fosse... acho que nem existem mais esses HDs dos meus computadores na época ali e tal. Senão eu talvez encontrasse alguma coisa, mas eu acho que não, infelizmente. E foi um período interessante, eu aprendi a fazer muita coisa, aprendi a compor muita música também. Eu já sabia compor bastante coisa, né? Foi quando eu aprendi a tocar violão. Eu não sabia tocar violão, e eu aprendi a tocar um instrumento musical porque eu queria poder me expressar, né? Eu fazia guitarra, né? Fazia o violão com a boca pro pessoal da banda. Tipo, pô, faz uma guitarra meio assim, ó. E era muito ruim, cara, tipo, a galera não entender como é que eram as coisas. Eu queria aprender a me expressar e por isso eu aprendi a tocar violão e enfim. Esse tempo passou, quando eu fiz ali 18 anos mais ou menos, eu fui convidado pra tocar numa banda cover de The Strokes, né, e me diziam que a minha voz era muito parecida com a do Julian Casablancas e beleza. Na época eu não gostava de The Strokes, mas eu acabei aceitando, porque enfim, era uma oportunidade, era dinheiro, e o principal, eu ia estar fazendo música, que era uma coisa que eu gostava.
Entrei, comecei a fazer a parada e, tipo, foi bem legal. A gente circulou, a gente fez bastante shows, a gente tocou em shows muito cheios, assim. E a gente recebia bastantes elogios também, assim, pelo desempenho que a gente tinha. Todos eram muito bons músicos, assim, né? Todo mundo com muita vontade de fazer as coisas e tal. Com o tempo a gente transicionou essa banda, né? Eu saí do cover e basicamente quase a mesma formação. A gente transformou isso numa outra banda de música autoral, que era uma coisa que eu queria fazer, né? Eu sempre fui muito de fazer música autoral e não muito de cover e tal. E a gente montou uma banda juntos e também nos divertimos bastante. Fizemos várias músicas, né? Conseguimos fazer shows super legais, tocamos em festivais e, sabe, palcos bem prestigiados, assim, de Belém também. Fizemos parte de um circuito ali, né? Uma cena que existia do alternativo na cidade. Isso foi muito legal, assim. É uma época que eu olho pro impacto que a gente fez, assim, né? Pra tudo que a gente tinha, assim, eu olho com carinho, assim. É bem interessante. E eu acho que foi seguindo por aí, assim, cara. Veio a faculdade, eu vim fazendo as coisas, fazendo música aqui e acolá, e nessas bandas e tudo mais. E eventualmente eu comecei a fazer música solo, né? Eu escrevia muita música pra banda, e nem todas as músicas que eu escrevia pra banda eram músicas que se adequavam à proposta da banda, sabe? Se isso faz sentido. Às vezes a gente faz músicas assim e a gente para e pensa, pô, isso aqui não encaixa na banda, não tem como. Aí eu, pô, vou fazer o que com essa música agora, né? Vou começar a lançar ela sozinho, o que eu vejo que se encaixa numa proposta meio voz e violão, que era o que eu tinha de ideia na época, assim, eu vou fazer. Por que voz e violão, né? Porque eu não tinha recurso pra gravar músicas completas com bateria, baixo, guitarra, esse tipo de coisa, mas eu tinha recurso pra gravar voz e violão, que era um violão, um equipamentozinho, uma placa pra gravar, né? E um microfone bem ruim, assim, né? Mas era o suficiente. Eu comecei a gravar algumas demos e tal. E isso foi numa época onde o que era muito forte ainda era o Facebook. O Instagram quase não existia. E SoundCloud era o lugar de descobrir bandas, né? Eu fui uma pessoa que pegou a época do MySpace. E eu vi a época do SoundCloud. E depois eu vi o SoundCloud também, sabe, sumir, assim. Hoje é uma coisa mais de nicho, né? Acho que a galera do rap, do hip hop é mais ligada no SoundCloud e tal. Mas na época, todo mundo tava lá. Era um lugar pra descobrir música, assim. E eu postei essas músicas lá e uma rádio da Inglaterra, de Leeds, se eu não me engano. O cara gostou da música, era uma música em inglês, chamada Limbo. Eu acho que ainda deve ter essas demos no SoundCloud, se pesquisar. E ele botou pra tocar na rádio dele. Acho que foi a primeira exposição que eu tive internacional, assim. Eu lembro que foi um domingão, eu fiquei sentado lá em casa e tal, escutando, enfim. Gravei, obviamente, né, a parada toda. E, pô, foi muito legal, assim. Uma experiência muito legal, que inclusive Ian Hales foi o cara que fez essa parada. Até hoje, meu amigo de Facebook, a gente dá conversa eventualmente, uma vez por ano, assim, só pra saber como é que tá. E aquilo me deu um gás, assim, de entender que talvez o meu trabalho solo tivesse, sabe, projeção, né? Estar dentro de uma banda era muito legal, mas também era muito burocrático, assim, cara. Você tá dentro de uma banda, você não consegue tomar decisões sozinho. Decisões desde, sabe, botar uma música pra jogo até, sei lá, horário de ensaio. Tudo isso são decisões que tem que ser pensadas em um coletivo. E eu era e ainda sou uma pessoa muito, sabe, de agir, assim, eu penso numa coisa, eu tenho que ir pra cima e fazer aquilo imediatamente, assim. E eu acho que esse foi o principal motor, assim, de eu pensar, pô, vou tentar fazer uma carreira solo. Vou começar a separar material, vou começar a lançar coisas aqui de forma solo, né, e ver no que é que vai dar. E foi exatamente isso que eu fiz, cara. Eu comecei a separar músicas e lançando devagar, e eu via que elas iam conseguindo algum retorno, iam tendo, sabe, aqueles 200, 300, 400 plays no SoundCloud, e comentários, e recompartilhamentos, esse tipo de coisa. Aí eu, caramba, cara, deve ter alguma coisa aqui, eu acho que dá pra continuar, dá pra seguir nesse caminho, sabe? E acho que foi por aí, assim, cara. Quando foi em 2000 não vou lembrar agora exatamente, foi 2016, 2017, a gente teve uma gravadora que veio atrás da nossa banda, né? A gente teve algumas reuniões com eles e tal, e eles vieram na nossa cidade conversar com a gente, oferecer uma proposta pra gente fazer um contrato de gravadora. E por motivos burocráticos, motivos de discussão interna da banda, a gente acabou não fechando esse contrato. Mas o meu contato com o dono da gravadora ficou. E eu falei pra ele, cara, pô,
se eu te mostrar minhas músicas aqui, será que não tem alguma coisa pra mim? E ele falou, tem, vamos ver, vamos escutar. E aí eu tinha muita demo gravada, eu mostrei pra ele. Ele falou, cara, vou te dizer o seguinte, separa essas músicas aí, me manda elas e vamos lançar 2 EPs pela nossa gravadora e tal. Na época eu não fazia ideia de como é que colocava uma música no Spotify, como é que fazia essas coisas e tal. Então pra mim pareceu um negócio muito bom, assim, né? Eu gravei as músicas em casa, produzi elas com o que eu tinha, pedi um baixo emprestado de um amigo, esse tipo de coisa e tal. E eu gravei o meu primeiro EP, que foi o Que Bolero, né? Foi distribuído por essa gravadora, a Rock Records de Goiânia. E depois foi um lançamento bem legal, assim. Eu acho que tipo, teve uma aceitação super interessante, dadas as circunstâncias, né? Eu era tipo, ninguém me conhecia com o meu nome solo. E eu lembro que, pô, muita gente escutou, muita gente me conheceu. Eu recebi um convite da TV Cultura, lá de Belém, pra ir gravar um programa especial. Tá até hoje no YouTube, né? O programa Protótipo, eu fui lá, eu gravei com algumas músicas daquele EP. E era um EP mais acústico, uma vibe meio City and Color, assim, né? Uma coisa mais folk. Principalmente porque eu não tinha recurso pra gravar as músicas que eu realmente queria estar gravando, né? Eu queria fazer indie e tal, mas tipo, eu entendia... O pouco de noção de mercado que eu tinha na época era tipo assim, pô, eu não tenho recurso pra gravar as músicas do jeito que eu quero gravar. Eu não tenho dinheiro pra gravar essas músicas do jeito que eu quero gravar. Se eu for, sabe, pegar a estrada com esse EP, vamos supor que o negócio dá certo, eu começo a fazer shows com essas músicas. Eu não vou ter como levar uma banda comigo. Eu preciso ir sozinho, então eu preciso de músicas que funcionem muito bem no voz e violão somente. E era a estratégia por trás daquilo, né? Então eu fiz músicas assim nessa pegada, voz e violão e tal. E foi mó legal, cara, a repercussão é boa. Tipo, eu fiz meus primeiros shows, né? Depois eu lancei o meu segundo EP, que foi o Enchanté, né? E um pouquinho melhor, né? Na época eu tinha um emprego ali que eu guardei uma grana, comprei uma plaquinha de áudio melhor pra gravar as coisas com um pouco mais de qualidade. Comprei um violão melhor também. E aí um amigo meu baixista foi lá, me ajudou a gravar na época ali, né? Um amigo meu. Um outro conhecido foi lá, me ajudou a gravar a parte orquestral da coisa também. Mas a mesma filosofia seguia, né? Tipo assim, pô, músicas que funcionam só com voz e violão. Porque eu sei que se eu fosse viajar pra tocar essas músicas, eu não ia ter como reproduzir elas com a fidelidade que elas foram gravadas, sabe? E o Enchanté, pra minha surpresa, foi um sucesso, assim, cara, né? Era uma época que a gente tinha acabado de sair do SoundCloud e só o Facebook reinava, sabe? E o Spotify ainda era uma coisa meio, sabe, arcaica, assim, tipo, ainda não era todo mundo que usava. Então eu dei uma grande sorte, que foi essa música ter ido parada numa playlist muito grande de MPB, que eu não tenho certeza agora se ela era uma oficial do Spotify ou se ela era uma playlist, sei lá, de outra pessoa, que era muito grande. Eu sei que, tipo assim, a música conseguiu 100 mil plays, assim, em questão de semanas, sabe? E cresceu muito, e eu ganhava muita mensagem de pessoas, e muita gente vinha me elogiar na música. O vídeo dela no Facebook tinha passado de 50 mil plays, não sei o que. Muitos compartilhamentos, muita gente, sabe, gostando do trabalho e tal. E tipo, pô, acho que foi questão de tempo, cara. Até chegar o primeiro convite, assim, pra tocar fora da minha cidade, né? Eu não era de fazer muitos shows, assim. Eu até hoje ainda sou um cara muito de não fazer show solo, por vários motivos, assim. Eu acho que o principal deles eu só quero fazer show quando eu sinto que realmente vai ser importante fazer um show, sabe? Quando vai ter um motivo legal. Tem muita gente que toca por tocar, porque tem, tipo, vontade de fazer show. Eu não tenho essa vontade. Eu faço show quando eu sinto, pô, acho que agora tem uma galera legal querendo ver um show meu. Eu quero atender esses pedidos, sabe? Acho que foi uma questão de tempo. Chegou uns convites, sabe? Tipo, pô, Breno, vamos fazer um show aqui em Goiânia, vamos fazer um show aqui em Curitiba, vamos fazer um show não sei aonde e tal. E, cara, foi isso, assim, né? Eu comecei fazendo essas paradas assim, dessa forma, e foi progredindo até chegar num ponto que eu tive uma oportunidade muito legal, assim, né? Chegou um convite dessa gravadora. Tipo, não necessariamente foi um convite, né? Tipo, eu tava com vontade de... Eu cheguei pro cara e falei, pô, irmão, se eu largar tudo, for ir pra Goiânia, será que a gente grava um álbum completo? Será que a gente consegue movimentar mais isso, assim, que tá rolando agora?
Ele falou, cara, eu acho que rola, vamos tentar ver e tal. E, cara, eu não pensei 2 vezes, larguei tudo. Emprego, amigo, família, tudo. Eu tinha R$150, que foi o que sobrou do meu último pagamento. Botei no bolso, fui embora. Daí foi uma temporada muito legal ali em Goiânia e tal. E foi mais ou menos isso, assim, né? Lá eu tentei gravar um álbum novo, acabou não rolando. Por motivos internos, assim, da gravadora. Gravadora, infelizmente, é um negócio muito chato. E também muito burocrático. Às vezes, muita gente quer fazer a coisa acontecer, mas por outras pessoas acaba não rolando, sabe, decisões de direção mesmo, e enfim. Não rolou o álbum, mas eu já tinha feito o que eu tinha feito, e eu falei, quer saber, cara, não preciso mais voltar pra casa, eu vou seguir meu caminho. E foi isso, assim, né? Eu lembro que eu trampei em várias coisas e tal, juntei uma grana, e vim pro sul, né, vim pra Santa Catarina, que é onde eu tô atualmente. Eu tinha essa namorada meio que de internet, assim, um namoro meio à distância, que não era meio que um namoro oficializado, mas eu pensei, quer saber, eu vou colar lá, vou ver se tipo, vai que dá em alguma coisa e tal. E vim pra cá, cheguei aqui em Joinville, Santa Catarina, e cá estamos até hoje, inclusive a gente é casado hoje e tal. E a minha história começou a rolar por aqui, assim, né? Sosseguei por aqui, arrumei um emprego, continuei fazendo música, conheci a galera da música toda da cidade, graças a Deus eles me acolheram muito bem na cena, assim. Fiz música com algumas pessoas daqui, já ajudei a produzir álbuns de pessoas daqui, coisas do tipo assim e tal. E tem sido isso aí a jornada meio que até então, né? Em 2019 eu entrei na internet, no TikTok. Graças a Deus eu entrei cedo no TikTok, então eu comecei a mostrar minhas músicas, comecei a mostrar as releituras, as versões que eu fazia, esse tipo de coisa. E o pessoal foi curtindo, eu fui construindo uma audiência muito legal, assim. E isso perdura até hoje, assim, né? Então a gente tá aí com 60 mil seguidores no Instagram, são 54 mil no TikTok, eu acho, tem 10 mil no YouTube, enfim. É uma galerinha que me acompanha, uma galerinha que gosta do meu trabalho. A gente já fez turnês nacionais, internacionais. Teve uma música minha que viralizou em 2023. Ela foi pro top 20 do Instagram, né? Então, tipo, muita gente ali conheceu aquela música, muita gente me mandou mensagem, muita gente foi, sabe? Isso me rendeu convites também pra fazer apresentações fora do Brasil, né? Então, fui tocar em Madrid, no aniversário de Madrid, fui tocar em Barcelona, num festival lá de Barcelona também, toquei em Lisboa, numa casa de show, e várias outras coisas legais também, cara. Atualmente estou trabalhando num novo álbum que vai ser lançado aí em janeiro de 2025, com a ajuda do produtor inglês Butterfield, que é um cara com uma baita carreira ali dos anos 80 e 90, da música britânica também. Trabalhou até com Paul McCartney, cara, acredita se quiser. E eu acho que é por aí, é mais ou menos essa a história, assim, cara. Eu tentei resumir um pouco, mas também eu tentei dar alguma clareza nas coisas, assim, cara. Pô, bem legal ouvir a tua história, tua trajetória musical bem longa aí, né? Tu falou ali que escutava bastante as músicas jogando Play 2, do Guitar Hero e o jogo do Tony Hawk também, né? Eu não jogava o Guitar Hero, mas eu conheço sim e chegava a jogar o do Tony Hawk, né? Tinha umas músicas bem massa ali, o pessoal comentava também, né? Acho que todo mundo teve essa fase de jogar os jogos do Play 2, ter um estilo meio emo, assim, sei lá, né? E tu também falou ali que tu começou a fazer uns shows, né? Se apresentou até pra fora do país. Então, juntando a isso, eu queria te perguntar como tu te relaciona com o palco. Tu gosta de se apresentar? Então, eu adoro tocar ao vivo. Eu já disse ali mais cedo que, tipo, não é uma coisa que eu quero fazer o tempo inteiro, mas quando eu quero fazer é porque eu realmente tô com vontade. E eu sou uma pessoa com muita energia. Quem vai num show ao vivo meu sempre diz que, tipo, a tua energia é tudo. Às vezes o som não é dos melhores, mas a energia é o que vale, assim, né? E é o principal pra mim, né? Pra mim, acho que isso é o fundamental, assim. Eu gosto muito de me apresentar, eu gosto muito de tocar ao vivo, mas tem que ter momento pra isso. Eu tenho que estar no espírito pra fazer isso, sabe? Se é que isso faz sentido. Então, geralmente, quando tem turnê, geralmente é quando a gente anuncia datas aí de turnê, coisas do tipo, é quando, tipo, tá num momento legal, os astros se alinharam, assim, vamos lá, vamos pegar a estrada, vamos fazer a parada acontecer. Simbora, sabe? Eu gosto. Que legal que tu gosta de se apresentar e também traz importância para essa energia que a gente transmite no momento de tocar uma música, né? Porque realmente faz toda a diferença e o público sente isso, né? Transmite ali numa presença de palco. Então, bem importante pensar sobre isso. E Breno, você tem planos para o futuro, para sua trajetória musical? Tenho vários, com certeza absoluta, cara. Eu
sou uma pessoa com ambições, sempre fui, e um grande sonhador também, assim, cara. Então eu tenho muitos sonhos, muitas metas e objetivos que eu ainda espero alcançar. Tenho metas pra, sabe, curto, médio e longo prazo, e eu ainda não parei, simplesmente não parei. Na verdade, eu nem comecei a fazer o que eu quero fazer ainda, cara. A gente vai, Deus quiser, chegar onde a gente quer chegar, assim, né? De conseguir fazer uma carreira sustentável, com turnês que, sabe, que possam ser feitas sempre, lançar discos que, tipo, tenham algum impacto, né? E conseguir explorar mais essa oportunidade que me foi dada, assim, de internacionalizar um pouco mais a carreira e tudo mais, e tocar mais vezes lá fora. Continuar nesse baile que, tipo, tá bem legal, assim, e é isso aí. É muito bom ter planos pro futuro, principalmente a gente que é músico. A gente tem que pensar o que isso vai gerar em mim, mas também nos outros, né? E agora eu queria te perguntar, tu tem algum projeto ou apresentação que você gostaria de divulgar? Não tenho nada em específico pra divulgar, só quero dizer que quem quiser me acompanhar, saiba que em janeiro tá vindo um álbum novo. Dependendo de quando você escutar isso aqui, em outubro, dia 20 de outubro, sai uma música nova chamada Meu Aniversário, que é uma música sobre o meu aniversário, que vai ser no dia 20 também, inclusive. E eu acho que é isso aí, assim, né? Acompanhe meu trabalho, quem tiver interesse. Se não quiser, tá tudo bem também. Muito legal, Breno. Agora a gente já sabe dos próximos lançamentos aí e a gente fica muito feliz de estar te divulgando para mais pessoas te conhecerem e talvez se interessarem pelas tuas músicas, né? E agora que a gente está chegando para o fim do podcast, a gente gostaria que tu falasse um pouco sobre a música que tu escolheu para apresentar para a gente, falando o porquê da escolha, sobre os instrumentos utilizados e também do estilo que foi tocado. Bom, eu tô trazendo a música Patience is the Key, é uma música minha em inglês, né? Atualmente a minha música mais popular, foi uma música que viralizou bastante, chegou no top 20 no Instagram. Eu tô trazendo ela justamente porque eu acho que é um dos melhores trabalhos que eu já fiz, um dos trabalhos que mais teve impacto. Eu acho justíssimo trazer essa música pra cá. Os instrumentos tocados nela fui eu que toquei quase tudo. O baixo não foi feito por mim, foi feito pelo Buster Field, que é o meu produtor inglês. Ele achou mais interessante gravar a ideia de baixo que ele tinha na música, mas bateria fui eu, guitarras fui eu, as vozes todas fui eu também, sintetizadores todos fui eu que fiz também, né? É uma música do estilo indie, com certeza. Eu sempre farei música alternativa e eu acho que é isso aí. Espero que vocês curtam. Patience is the key, even when you fear, even when it's wrong. You can't have patience, patience is the key, even when you feel like there's something wrong. If there's something wrong, patience is the key. If there's something wrong, patience is the key.
E agora, vamos nos despedindo do episódio de hoje. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Siga-nos também em nossas redes sociais. Temos o site, o canal no YouTube e também o Instagram. Agradecemos a sua participação e colaboração. Até o próximo episódio. Tchau!